Na primeira cena do anime, alguns alunos estão jogando conversa fora, comentando sobre um casal de amigos da escola onde estudam. De repente, uma figura importante do colégio passa no meio dessas pessoas, e ela se chama Inukami Suzune, a presidente do conselho estudantil. Atrás delas vemos Ryusen Kasuki, o vice-presidente. Desfilando pelos corredores como autoridades máximas, os dois estudantes ganham todos os olhares enquanto prometem que vão mudar todo o regulamento escolar, através de argumentos bem elaborados. Porém, por trás dessas pessoas que parecem que nasceram para ganhar toda a atenção do mundo estão os estudantes comuns, sem nada de especial para oferecer para o mundo. Um deles se chama Osato Ken, um estudante sem graça e comum do ensino médio. Galera, eu agradeço demais os quase 400 mil inscritos aqui no canal, vocês são um absurdo, tá louco? Mas não vamos parar, hein? Vamos continuar todo vapor nessa temporada e ano que tá começando. Então já dá aquela força pro canal, galera, e se inscreve e capricha no like aqui embaixo, para bater a meta de 5.305 likes. E agora, bora lá! Em meio a uma vida monótona, talvez a coisa mais emocionante dos últimos tempos tenha sido acompanhar o crescimento de um ninho de pássaros debaixo dessa chuva gelada. Mas a verdade é que o Sato não tá feliz com essa existência medíocre. Na verdade, ele queria mesmo era uma vida extraordinária, cheia de feitos e desafios fantásticos. Mas como essa não é a realidade, o Sato se contenta em voltar pra casa e assistir Lata Velha do Caldeirão do Hulk, enquanto enche a carcaça de Doritos com maionese. Falando nisso, é chegada a hora de ir embora da escola, mas quando o rapaz vai buscar seu guarda-chuva, já não tava mais lá, provavelmente alguém levou. Ainda assim tem um dando sopa logo ali, mas o Sato não é um tipo de cara que roubaria um desses pra deixar o verdadeiro dono ensopado numa tempestade. Ao menos nem todos só pensam em prejudicar os outros, e falando nesse tipo de gente, Inukami e Kazuki não querem manchar a reputação do conselho estudantil, ao deixar um dos alunos voltar pra casa todo molhado. Por isso, o vice-presidente empresta seu guarda-chuva reserva pro rapaz. Ao aceitar a ajuda, o Sato pensa que talvez esse cara seja gente fina no final das contas. Não é só porque ele chama muita atenção que necessariamente é arrogante. Além do mais, mesmo que os dois nunca tenham conversado antes, ele sabe o nome de Usato e até pergunta se ele gostaria de ser chamado pelo primeiro nome ou da família, Ken. Gentilmente, o protagonista prefere Usato e a jovem Suzune aprova a ideia, deixando o garoto vermelho com seu charme. E por último, os dois alunos mais populares da escola ainda convidam ele para voltar para casa juntos, fazendo o protagonista pensar que todo mundo vai ficar com inveja quando souber disso. Assim, o convite foi aceito e no meio da caminhada, Usato admite que achava Kazuki meio marrento, porque ele só conversava com as garotas da sala, praticamente. Se sentindo levemente incomodado, o vice responde que troca mais ideia com elas, pois elas fazem questão de interagir. Pra Inukami, em outras palavras, nenhum homem faz questão de falar com ele, pelo que parece. Já a presidente, segundo o Sato, ele pensou que era mais inacessível ainda, mas a garota não parece entender o motivo. Por isso, Kazuki abre a boca pra exaltar o quanto ela é brilhante em todas as matérias, além de ser braba em qualquer esporte que joga. Como se não bastasse, ainda é linda por dentro e por fora, ou seja, a perfeição em pessoa. Mas Inukami não gosta muito de ser tratada desse jeito e pede pra amiga aliviar a pressão. E logo depois disso, o Sato aproveita pra perguntar se os dois pombinhos estão juntos, mas os dois são claros em dizer que não tem nada entre eles, e só andam lado a lado porque estão sempre lidando com as questões do conselho. O Sato fica um pouco envergonhado por ter se metido nesse assunto, mas Inukami aprova a atitude do colega, porque ao menos ele não falou deles pelas costas. Nesse momento, a garota se sentiu segura pra devolver outra pergunta, e quer saber o que o Sato pretende fazer ao terminar o ensino médio. O rapaz não faz a menor ideia, mas pra surpresa dele, nenhum dos dois prodígios também sabia. Inukami é capaz de bater qualquer meta que coloque pra si mesma, mas isso não quer dizer que ela tá certa sobre qual caminho seguir pelo resto da vida. Mas só de entrar nesse assunto, o Sato já percebe que é sobre isso que as pessoas competentes se preocupam, diferente dele. Pelo menos, por mais que eles pareçam tão diferentes, o Sato sabe bem o que significa esse sentimento de não pertencer ao mundo. E quando a garota revela essa dor, o protagonista descobre que nem tudo é perfeito na vida daqueles dois. De repente, o grupo escuta sons de um sino, tocando cada vez mais alto, deixando todos confusos, menos o Sato, que não conseguiu ouvir barulho algum, até que de forma inexplicável, um círculo mágico envolve os três e parece absorver seus corpos em direção a outra dimensão. Assustados, os dois rapazes se entreolham e perguntam o que tá acontecendo, mas Inukami parece empolgada com a situação, ansiosa de estar sendo levada para um lugar onde coisas mágicas aconteçam, diferente desse mundo cinza e normal onde eles viveram cada dia de suas vidas. É quando eles acordam em um reino desconhecido, cercados por guerreiros medievais e um rei vestido a caráter. Novamente, os rapazes continuam perplexos com tudo aquilo, mas Inukami não consegue esconder a felicidade de estar num lugar tão incrível. Intimidado, Kazuki pergunta quem são aquelas pessoas e o que eles estão fazendo ali, mas logo um guarda coloca o garoto no lugar dele, por se exaltar perante vossa majestade, o rei é Lloyd. Porém, o próprio soberano não parece irritado com o atrevimento do jovem, mas pede calmamente que os três estudantes ouçam com atenção. Ele se chama Lloyd Vogas Linger, rei de Linger. Ele convocou aqueles jovens
jovens para serem heróis dessas terras, porque o Rei dos Demônios ousou invadir esse mundo com seu exército. Portanto, na iminência do caos absoluto, o monarca convocou 3 seres com potencial para se tornarem figuras lendárias, capazes até de enfrentar o poderoso Lorde Demônio. Elloyd invocou os escolhidos através de um ritual proibido, conhecido como invocação do grande herói, e enquanto o rei falava, Inukami se empolgava cada vez mais com palavras como reino, ritual, demônio e proibido. Por outro lado, Kazuki não se encanta com o discurso e esbraveja contra o manda-chuva de Ellinger, porque não acha justo eles serem tirados de suas famílias sem consentimento. Porém, o rei não pode fazer nada, já que esse ritual permite apenas invocar os escolhidos, mas não é feito para retornar todos ao seu lugar de origem. Ainda assim, Kazuki parece que vai estourar a qualquer momento, mas o Sato acalma o companheiro a tempo, quando de repente o rei em pessoa se ajoelha na frente dos 3 estudantes e promete um dia encontrar um jeito de levar todos para casa no futuro próximo. E com todos os presentes ajoelhados perante os jovens, o monarca pede humildemente que eles se tornem os grandes heróis que foram destinados a salvar essa grande nação. E após essa clemência, Inukami pergunta como é o Lloyd, sabe que eles 3 eram os grandes heróis, e em seu lugar uma subordinada chamada Welcy informa que o círculo mágico da evocação do grande herói é projetado para selecionar apenas indivíduos extremamente talentosos. Os sinos que eles escutaram momentos antes da invocação é o sino de que eles são grandes heróis, porém o Sato não escutou esses sinos, então parece que o pobre garoto caiu de gaiato no navio. A assistente do rei parece não dar bola para isso, e em seguida mostra uma bola de cristal para medir as habilidades mágicas de todos. Enquanto Inukami continua maravilhada com absolutamente tudo o que acontece naquele lugar, Kazuki pergunta ao protagonista se ele não tá revoltado com todo esse abuso. Apesar de tudo, o Sato se mostra satisfeito, feliz por estar sendo tratado de igual para igual com os outros 2, mesmo não sendo de fato um grande herói. Como ele soube que poderia usar magia mesmo assim, ele se sente honrado em poder fazer algo de importante ao invés de se manter na mediocridade. De forma surpreendente, o vice-presidente do conselho estudantil elogia a postura do companheiro, mas com certeza nenhum deles 2 tá tão empolgado quanto Inukami. Afinal, a garota tá agindo como se tivesse comido o cogumelo do País das Maravilhas. E como ela já tava de frente para a bola de cristal, adorando o artefato com uma paixão incomparável, Welcy chama a garota para ser a primeira a colocar a mão na bola. Logo, o objeto mágico revela que Inukami Suzune tem afinidade com a magia do trovão. Além disso, foi identificado que ela possui muita mana no seu corpo. Então, o segundo a fazer o teste é Ryusen Kazuki, e o rapaz ativa a cor da magia da luz. Entretanto, antes da responsável explicar o que significa isso, a presidente do conselho interrompe a fala e fantasia que seu vice será capaz de lançar raios laser pelos olhos e empunhar espadas mágicas feitas de luz. Ao escutar aquele monte de groselha, o Sato avisa que o vice-presidente não entendeu nada do que ela tá falando, fazendo a garota se virar pra ele com uma vibe meio ruim e comentar quão afiada é a língua desse jovem abusado. Só que na mesma hora ela muda de postura e assume que gosta desse jeito debochado do protagonista. Dito isso, a imagem perfeita que o Sato tinha da sua crush vai pro ralo por completo. Enfim, o Welcy explica que a magia de luz é muito rara e que sua função primordial é dissipar o mal, e seu poder é incomparável contra os demônios. Por último, o Sato Ken se prepara para meter a mão na bola, e antes de esfregar seus dedos no artefato mágico, ele se pergunta se realmente possui algum tipo de talento daquele tipo. E caso tenha, ele se compromete a ajudar seus mais novos companheiros na missão que eles foram invocados para cumprir. E com essa coragem, ele revela um bonito verde na bola de cristal. E por mais que essa cor traga sentimento de paz, harmonia e tranquilidade, Welcy parece expressar o inverso dessas emoções. Aterrorizada, ela segura o rapaz pelo braço e arrasta ele de volta para o rei. Diante do trono, ela explica rapidamente que o teste deu certo com os 2 escolhidos, mas quando ela ia comentar do terceiro jovem, o rei interrompe com uma piada, chutando que o Sato tem afinidade com magia de escuridão. Nesse momento, Welcy informa que ele ativou a cor verde na bola de cristal, e ao escutar isso, o rei fecha a cara na hora e ordena que seus subordinados mandem o Sato para longe do castelo o mais rápido possível. O cara fica sem entender nada enquanto todo mundo discute o que fazer com ele, até que o garoto pergunta se existe mais alguém com essa mesma afinidade. Antes de responder, o rei começa a se tremer e, nervoso até os dentes, ele revela que tem mais uma pessoa que despertou a cor verde. E é nesse instante que uma mulher imponente invade a sala do trono, derrubando o portão e perguntando pro rei onde estão os escolhidos. Ela para em frente ao Sato e pergunta se ele é um grande herói. O rei tenta abafar o caso e diz que esse moleque é só alguém comum que eles trouxeram por engano, mas a mulher parece sentir o cheiro do verdinho de longe. Ela se apresenta para o Sato como Rose, capitã da equipe de resgate do reino. E por mais que o garoto pense que essa mulher se parece mais com o tipo que tira vidas ao invés de salvar, ele jamais diria isso em voz alta. Na sequência, Welcy conta que os grandes heróis estão na sala da bola de cristal, e quando Rose começa a caminhar na direção dos outros 2, Elloyd fica aliviado e promete cuidar da situação do Sato mais tarde. Enquanto isso, ele deve ficar alojado em um dos quartos do castelo. Porém, antes da capitã da equipe de resgate sair da sala, o Sato lembra que o rei ainda não contou qual é a magia que ele possui, aquela tal de verde. Escutando isso, Rose para
na mesma hora e decide pegar o garoto emprestado. Porém, o rei não parece disposto a permitir que isso aconteça e manda Elsie evitar o sequestro. Então ela cobre o Sato com uma bolha e isola ele a toda velocidade pela janela, na tentativa de despistar Rose. Contudo, ela é mais rápida e alcança seu objeto de desejo, dando um soco tão pesado na bolha que os restos dela são jogados a vários metros de distância. Com isso, Rose finalmente consegue o que quer, e com o Sato nas mãos, ela anuncia pro rei ao Lloyd que vai transformar esse pateta em um responsável usuário da magia de cura. Após a partida da capitã de resgate, Elsie conta pros outros dois que seu colega foi levado para além da cidade do castelo, e tá nas mãos da capitã da equipe de resgate de Ellinger. A sequestradora se chama Rose, uma das raras usuárias com afinidade em magia de cura. O desejo dessa mulher é tornar o Sato um subordinado da sua equipe, mas apesar disso, Elsie não acha que o jovem vai ser esfolado vivo nem nada do tipo. Escutando a história, Inukami não acha que isso parece tão ruim, mas Elsie completa que os métodos de ensino de Rose são, digamos, exóticos. Enquanto isso, já com a posse do jovem, a capitã informa seu mais novo aprendiz do seu talento, e que esse dom de cura é o motivo dele estar sendo recrutado pro corpo de resgate. Portanto, essa casa agora é onde ele vai viver durante o treinamento. Agora é hora de conhecer seus mais novos parceiros. Para isso, ela chama seus subordinados, e todos parecem assustadoramente loucos. Um por um, eles dizem seus nomes e dão as boas-vindas pro novato. O primeiro era Tong, o grandalhão careca. Em segundo, um loiro com moicano de papagaio chamado Mil. Logo depois, Alex se apresenta com uma aparência de pirata alucinado. Gomun, um cara de cabelo espetado, tinha uma enorme cicatriz no olho esquerdo. E por último, Gerd, das caras, um nanico bizarro que mais parece uma espécie de goblin. Todos eles se aproximavam de Osato como se fossem oferecer ele para um ritual, mas Rose logo acalma os ânimos dos seus comandados e explica pro novato que nenhum deles são usuários de magia, mas que são úteis de outras maneiras, nem sempre muito convencionais. Por fim, ela explana que existem 2 usuários de cura no plantel, mas que eles geralmente trabalham em outro lugar. Portanto, o novato vai aprender na marra a dominar essa arte para compor o time. Cada fibra do corpo de Osato tava avisando que se envolver com essa mulher é furada, mas assim que ele pede encarecidamente para ser treinado por outra pessoa, Rose vira as costas e avisa que o treino começa amanhã. Então ela ordena que Tong, o calvo gigante, divida o quarto com seu novo membro da equipe. E assim que ela sai dali, os parceiros de resgate avisam de antemão que a vida do protagonista vai ser um inferno, e que talvez o próprio inferno seja pouco para o que o moleque vai passar na mão daquela louca. Assim, a hora do descanso chega e o Sato se pergunta se tá fazendo a coisa certa, mas tenta se manter positivo. Por outro lado, Rose também tá perdida nos seus pensamentos, se questionando o que esse usuário de cura do outro mundo pode ser capaz de fazer. No dia seguinte, o Sato acorda querendo que tivesse apenas tido um sonho ruim, mas ao olhar pro lado e ver seu novo companheiro de quarto, Tong, com seu ronco de motor de fosca, ele teve certeza que esse mundo alternativo é real. E logo pela manhã, devidamente uniformizados, Inukami e Kazuki visitam seu futuro amigo curandeiro. Kazuki fica aliviado por o Sato tá bem, uma vez que todos ficaram preocupados com a forma como ele foi levado pela Rose. O Sato parece contente em avisar que tudo correu tranquilamente, mas ao se lembrar que vai começar hoje seu treinamento com sua professora maluca, ele lamenta informar que talvez seus amigos nunca mais vejam ele. Por conta do perigo, Inukami pergunta se o camarada realmente quer passar por isso, mas ele tá certo que é o caminho a ser seguido, porque já tinha dito que seu maior desejo é ser útil nesse mundo. E é com esse entusiasmo que Inukami levanta a moral do grupo, fechando o punho e incentivando todos a darem seu melhor nos treinamentos, já que ela e Kazuki também vão começar seu aprendizado daqui a pouco. Orgulhoso, o Sato pergunta o que os dois vão treinar com esses belos uniformes que estão ostentando. E enquanto a garota se sente lisonjeada pelo elogio, seu companheiro de conselho estudantil bate no ombro do Sato e confirma que levou fé no que ele disse mais cedo. Independente de como eles foram parar ali, o melhor que eles podem fazer é dar o máximo de si, porque a responsabilidade que eles têm não é uma brincadeira. Assim, os dois amigos vão embora, e o Sato vê que Kazuki também tá tendo certa dificuldade de se adaptar a esse novo mundo, contando que tiraram ele de perto da sua família para chamarem de grande herói num reino medieval mágico. Já Inukami, que acena pra ele como se estivesse indo pra praia, já parece muito mais que confortável nesse lugar. De toda forma, a prioridade pro Sato é pegar pesado nos treinamentos para ficar forte o bastante para estar lá por eles quando for preciso, mas para isso ele precisa ser aprovado pela sua nova professora. E falando nela, Rose aparece na porta perguntando se o papo foi proveitoso com os colegas. Ele se apavora com a presença intimidadora da capitã e entra na posição de sentido, provavelmente só não batendo continência porque seus braços tremiam muito para isso. Rose nota esse comportamento perturbado do novato e tenta acalmar ele, dizendo que aquilo ali não é uma prisão e ele é livre para ver quem quiser, mas deixa claro que ele pode fazer essas coisas só quando não estiver treinando. Em seguida, ela dá um diário pro garoto, para ele escrever sua rotina de treinos e como ele se sente em relação a eles. E quanto a esses treinos, o primeiro começa depois do café da manhã. Assim ela se vai, e o Sato nota que a hora do inferno finalmente chegou. Depois do café, o Sato tá preocupado com a pilha que o Tang e o resto
resto da turma colocaram, dizendo que os exercícios seriam coisa de louco, mas esse primeiro estava sendo bem tranquilo. Meditando de pé e com as mãos no peito, Rose ensina o aluno a sentir a mana que corre nas veias dele. Ao ver que tinha um calor emanando do seu peito, o Sato pôde sentir pela primeira vez o elo que sempre possuiu com a magia. Além disso, outra forma de evoluir também é estudando a história do mundo onde ele está. E por mais que o Sato achasse que não poderia ler aquele idioma estrangeiro, Rose mostra que heróis convocados são brindados com uma magia de tradução, assim que pisam nesse território. A professora ensina que o reino de Ellinger e o país dos demônios são vizinhos, ou seja, eles são os principais alvos de ataque por conta dessa proximidade. O livro que ele acabou de abrir contém informações sobre os diferentes reinos da região, raças e política social. Até esse momento, o rapaz tinha certeza que iria mandar bem, se o treinamento só fosse assim, mas logo no dia seguinte ele já começou a trabalhar aquele chassi de grilo, e subindo o morro na correria, seus músculos pedem arrego e o moleque cai duro no chão. Rose não alivia e pergunta que mandou ele parar, e quando o Sato implora por misericórdia, já que seus dois joelhos já se foram, a mestra dá um tapa nas articulações do abençoado, fazendo ele rolar de dor no chão. Porém, assim como uma criança que sofre só por achar que tá sofrendo, ele para pra sentir os músculos e vê que esse lance de cura realmente é pra valer. Mas diante do showzinho que o jovem deu, Rose manda o garoto voltar ao trabalho, e ele continua sua corrida com a certeza que vai morrer nas mãos daquela mulher. Enquanto ele se distancia, ela incentiva ele a correr até morrer, já que ela pode reviver ele para continuar correndo. No quarto dia de treinamento, o Sato começou a correr com seus companheiros, e todos deixavam ele comendo poeira, do mais perna curta até o mais barrigudo, e Rose continuava tirando onda, dizendo que tá de olho na lesma com uma volta atrasada. O Sato ouvia tudo quieto, mas sempre guardava os insultos para despejar tudo no seu diário. No quinto dia, ele correu até o sol ir embora, e faíscas da sua mana começavam a sair do seu corpo. No sexto dia, ele corria debaixo da chuva, e Rose avisava que a velocidade dele estava caindo. Distraído com a professora, ele tropeça e cai de cara na lama, e é claro que ele jura que vai botar isso tudo no diário, já que não pode mandar sua professora pra casa do baralho. Nesse momento de ira, a mana do rapaz dá as caras de forma bem visível, deixando ele impressionado com aquela magia saindo de dentro dele. No sétimo dia, Rose chuta a bunda do garoto sem compromisso, só pra ele ficar esperto. E como o Sato tá irritando demais a mestra, ela decide aumentar a dificuldade dos treinamentos. Como nunca disse um A pra xingar a professora, logo o garoto acha que ela descobriu que ele escama ela nos diários, mas como ela nem sabe ler japonês, talvez esteja escrito na testa do Sato que ele acha ela uma bruxa com coração de gelo. Porém, tendo descoberto ou não, Rose agarra o garoto e manda ele continuar correndo com os pássaros. E no dia seguinte, a professora continua na ignorância com o garoto, cutucando tanto o traseiro dele que ele pensou que o próprio traseiro ia de base. Mas no momento em que ele segura o traseiro com as mãos, seu talento de cura finalmente entra em ação e cura suas lesões, não apenas as dores na região, mas sim o seu corpo inteiro. E essa foi a deixa para ele finalmente confiar na capacidade da cura e continuar seu treinamento mesmo sem sua mestra mandar. Com essa descoberta, ele começa a aplicar sua nova técnica já no próximo treino, e no 10º dia ele ainda tá atrás dos parceiros. Porém, por mais que ele esteja correndo há horas, sua habilidade de cura faz com que ele não sinta fadiga nos seus músculos, mantendo sempre sua forma. Apesar desse truque, ele se pergunta até que ponto estaria pronto para ajudar seus amigos em uma situação real de perigo, e imerso nas suas reflexões, ele tenta não mostrar seu rosto de preocupação quando passa em frente à professora, mas ainda assim ela manda ele dar mais 30 voltas, e com um passo acelerado. No 11º dia, o Sato já estava na flexão 828, até que o Rose decide revelar o motivo dele estar desde o início sendo focado em exercícios físicos. É para ele conseguir fugir do inimigo o mais rápido possível no campo de batalha, e para que tenha fôlego para salvar seus aliados feridos. Quanto mais rápido ele puder correr, mais rápido uma vida será salva em guerra. E chegando ao fim do treino, o Sato percebeu que não levou bronca nenhuma vez nesse dia, mas ao invés de ficar aliviado, isso deixou uma pulga atrás da orelha dele. Então o sol nasce mais uma vez. Depois de correr até a tarde, o Sato fez flexões até anoitecer, e isso fez ele sentir seu corpo mais leve. E no 13º dia, com certeza Rose já notou isso, por isso adicionou pesos ao corpo do aluno. No 14º, o almoço do Sato sumiu. Ele pergunta pra trupe se alguém viu a marmita dele, já que ele deixou na mesa e só foi buscar um copo d'água. E na maior cara de pau, Tong assume que comeu, mas só porque pensou que ninguém queria, já que tava ali na mesa dando sopa. O Sato não suportou o desaforo e jogou um copo d'água na direção do careca, que ao ver que o garoto realmente ia cair pra dentro, sai varado pra fora enquanto o Sato dá conta de acompanhar o ritmo mesmo com os pesos. Uma semana depois, Kazuki e Inukami visitam o Sato de novo, acompanhados de um guerreiro mal encarado, que parecia ser de uma alta patente. Bill aponta pro pupilo da Rose, que estava fazendo flexões com a professora nas costas, além de um bloco de cimento do tamanho de uma máquina de lavar. Ainda por cima, ela mandava ele aumentar o ritmo, enquanto chamava ele de lagarta. Irritado, o Sato deixa escapar uma expressão de raiva, e Rose decide aliviar a barra pro aluno, saindo das costas dele e deixando outro bloco em cima do primeiro. Apesar disso, o Sato não
a régua e continua na flexão, mesmo que praticamente não conseguindo se mover. Rose vê a cena e reconhece que provavelmente vai conseguir levar o moleque para onde quer mais cedo do que pensou. Os dois amigos do garoto ficam espantados com a capacidade dele, e Inukami dá aquela secada nos músculos do cara. Contudo, nem todo mundo tá satisfeito com o método de treinamento da capitã da equipe de resgate. Então o cavalheiro agarra ela pelo colarinho e manda ela parar com esse circo todo, senão vai avacalhar um prodígio de Ellinger. Porém, mesmo com a agressividade do homem, Rosie pede calmamente que o velho Sigli solte ela. Ela reconhece que ele tem moral com os camaradas de espada e tudo mais, porém quem manda ali é ela. Além disso, Rose pretende transformar o Sato no seu braço direito, portanto, o ideal é que ele passe pelos treinamentos mais puxados. O Sato fica de cara com aquela informação, e Rose continua elogiando a postura de vencedor do aluno, que não gosta de perder e jamais desiste. Além disso, o Sato é um homem que certamente pode sobreviver ao treinamento dela. Por último, ela manda o aluno descansar e trocar uma ideia com suas visitas, e Siglis deixa Suzune e Kasuki tomando conta da princesa Celia. Com os alunos fora do caminho, Siglis continua o esporro, dizendo que recebeu ordens de recolocar Rose no exército, mas que não pode aceitar a transferência dela. De toda forma, a mestra esclarece que não poderia, já que o olho direito dela está inutilizável. Enquanto isso, os jovens heróis se reúnem, e Kazuki explica que aquele era Siglis, o comandante de Ellinger e cavaleiro mais forte do reino. É esse soldado que está treinando ele e Inukami a manejar uma espada. O Sato fica impressionado com a onda que os caras estão tirando, e em seguida pergunta quem é aquela jovenzinha ali atrás. Ela se apresenta como seria Volgas Ellinger, e ao escutar aquele sobrenome, o Sato tenta rebobinar a forma como se dirigiu a ela, mas a princesa é gente como a gente, e prefere ser tratada com simplicidade. Além disso, ela até trouxe uma torta para os camaradas, provando que a nobreza de sangue azul também pode ser humilde. No meio do lanche, Kazuki questiona o Sato se ele treina naquela intensidade todo dia. Ele responde que até que não, já que hoje foi bem menos puxado, por exemplo. Então ele pergunta como os outros dois treinam, e Kazuki diz que os treinos deles também são pegados, mas que Siglis e Welsi prezam bastante pela saúde e bem-estar dos alunos. O Sato gosta dessa linha de pensamento, mas infelizmente não tem acesso a isso, já que Rose, segundo ele, é uma troglodita. Assim, ele estende o braço para pegar outro pedaço de torta, e ao ver o tríceps trincado do amigo, Inukami decide levantar a blusa do garoto para se esfregar naquele tanquinho de lavar roupa. Entretanto, Kazuki interrompe a tempo e comenta que o Sato deve estar sofrendo bastante, mas o healer abre o jogo, confessando que pensou bastante em fugir dali, mas que acabou se convencendo de que está evoluindo de forma satisfatória, por mais que sua mestra seja problemática. Além disso, ele está se enturmando com a rapaziada da equipe de resgate, então a vida não está sendo tão ruim. Afinal, ele sente que um dia os amigos vão se tornar heróis em combate, e ele vai estar na retaguarda, pronto para garantir que ninguém se machuque. Após esse discurso de valentia, finalmente volta o cão arrependido, carregando uma marmita pro Sato. Porém, o garoto não gosta da postura do Tong, que tá agindo como se estivesse fazendo um favor para ele, mesmo depois de ter roubado seu almoço. Por sua vez, o grandalhão também estranha o companheiro de volta, e os dois resolvem um problema da forma mais pacífica possível. E como tudo tá em paz, Inukami e Kazuki resolvem voltar para suas vidas no castelo, mas antes de ir embora, a garota reflete sobre o motivo deles três terem sido invocados juntos para esse mundo. E por mais que ela não tenha clareza do porquê isso tá acontecendo, ela conta com a certeza de que todos vão fazer o melhor possível pro reino de Ellinger. Mais tarde, o Sato tá relaxando na banheira, pensando no quão feliz ficou pela visita dos seus dois amigos, apesar da postura meio assustadora da Inukami. Mesmo assim, ela tem razão, o corpo dele mudou, ele tá mais rápido, mais forte, e seus músculos se regeneram mesmo com esse treinamento absurdo. Como ele se lembra bem, Rose ensinou que seu condicionamento físico será a salvação dos combatentes feridos, e que a vida deles depende disso. Por conta de toda essa pressão, Sato não tem certeza se é capaz de tancar toda essa responsabilidade. Afinal, ele pode ter os músculos mais fortalecidos, mas a mente precisa se desenvolver no mesmo ritmo, uma vez que a guerra exige essa maturidade. Assim, outro dia vem à tona, e logo pela manhã, Rose joga as tralhas do Sato em cima dele, e avisa que eles precisam partir. Os companheiros ficam entusiasmados com a jornada, por mais que nem o próprio rapaz sabe o que tá rolando. Nos portões do reino, Rose intimida o jovem Thomas com seu desejo de mostrar o mundo exterior pro seu pupilo. Sem pensar duas vezes, o guarda realiza o desejo da mulher e abre os portões. Assim, ela leva seu aprendiz até uma floresta conhecida como Escuridão de Ellinger, famosa por ser repleta de monstros. A missão de Usato é não voltar até ter caçado um Grand Grizzly. Desesperado, Usato argumenta que um Blue Grizzly se torna um Grand Grizzly após viver por 100 anos, e o livro que ele leu diz que o Blue já é bastante perigoso. Ainda assim, mesmo que ele tenha passado todo o seu treinamento sem pegar numa arma sequer, Rose confia no talento do seu aprendiz de lutar tanto quanto de voar, então arremessa seu pupilo pro infinito e além. Enquanto caía de uma altura interminável, o Sato já podia ver seu rosto nas manchetes, sobre como a capitã da equipe de resgate de Ellinger jogou um subordinado para a atmosfera, mas o jovem se recusa a morrer e usa
usa sua habilidade de cura para absorver o impacto da queda assim que chega até o chão. O peso foi tão absurdo que uma pequena cratera se abriu no solo onde ele caiu, então ele se alivia e agradece aos céus por ter sobrevivido a isso. Depois ele se levanta e lembra que só vai poder voltar depois de ter feito o que a Rose disse, mas falando nisso, logo a imagem de um Grand Grizzly veio à mente dele, fazendo o garoto se arrepiar, mas em seguida ele sacode a cabeça e se recompõe, tentando convencer a ele mesmo que pode lidar com qualquer urso de 2 metros de altura, uma vez que já sobreviveu ao inferno. Mas nesse exato momento, o próprio urso surge por trás do rapaz e ele reage da exata forma que alguém normal iria reagir, então sai correndo desesperado floresta adentro. Apesar do animal ser muito maior do que ele pensava, o Sato ainda confiava nas suas pernas, depois de tantos dias de treinamento intenso, por isso ele tenta apertar a passada para despistar a criatura, mas ainda assim ela alcança o healer. Isso fez o Sato repensar sua estratégia, e se lembrando de como sofreu na mão da capitã da equipe de resgate, ele teve a mais clara certeza que esse ursinho não é nada perto de ter enfrentado a Rose durante todos esses dias. Com isso em mente, o Sato Ken decide brecar e bater de frente com o animal, chamando ele pro X1, porém outros 2 Blue Grizzly tinham acabado de chegar e começaram a perseguir o garoto também. Esse foi o aviso final que o protagonista precisava para realmente vazar dali o mais rápido possível, e durante sua fuga ele pula numa enorme cachoeira para se livrar dos perseguidores. Os ursos ficam para trás e observam por um momento se conseguem enxergar sua presa, mas depois de alguns segundos de frustração, eles decidem ir embora. Enquanto isso, o Sato estava voltando para a margem, depois de ter afundado muito por conta da altura que caiu. No final da tarde, ele repousa enquanto suas roupas secam e ele revê seus equipamentos, rações de emergência, um cantil e uma faca. Como não tinha nada para acender a fogueira, o Sato pensa o quanto sua professora precisava ser um monstro para deixar ele sem esse equipamento. Conforme vai anoitecendo, o Sato decide bolar uma estratégia melhor para caçar o urso, mesmo sem ter convicção que realmente conseguiria fazer isso. Logo ele risca uma árvore para marcar o primeiro dia sobrevivendo na floresta e se prepara para dormir. Horas depois, o sol tá de volta, então o Sato risca a árvore mais uma vez e põe em prática seu novo plano. O primeiro passo é descobrir onde o inimigo mora. Depois de descartar alguns lugares, ele chega numa floresta onde existem marcas de arranhões por todo o canto. Ao perceber isso, ele vê que uma moita atrás dele começa a se chacoalhar, então o Sato prepara sua faca pro pior. Porém, era apenas um pequeno coelho que estava ferido dentro do arbusto. Assim que ele sai do esconderijo e expõe seu machucado pro healer, ele cura a perna do animalzinho e continua sua caça ao Grand Grizzly. E o coelho decide seguir o seu curandeiro. Preocupado com o que poderia acontecer com o pequeno, o Sato tenta espantar ele, já que perseguir um urso gigante não é a atividade mais segura para um coelho. Apesar do esforço, o Sato não consegue enxotar ele, mas logo descobre que o coelho parece responder às coisas que ele diz, então tenta descobrir por meio do bichinho onde está o Grand Grizzly. Então, seguindo seu novo amigo, ele descobre o covil dos ursos e nota que eles são uma família, lembrando que leu num livro que os Grizzly geralmente andam em bando. No dia seguinte, outro risco é marcado na árvore, e o Sato decide beber água sem ter fervido, já que àquela altura a sede estava batendo forte e ele não tinha mais escolha. Nesse meio tempo, o coelho aparece de novo perto do garoto, e como estão criando uma relação de amizade, o Sato leva o pequeno para observar os ursos de novo. Voltando ao covil, ele não enxerga nenhuma mudança no local desde ontem, e inclusive começa a criar uma simpatia pelos Blue Grizzly. Esse sentimento, somado ao fato de ter feito amizade com o coelhinho, faz o Sato perceber que tá feliz, apesar de tudo. Mas nem todos são flores, e assim que outro dia se passa, o rapaz tá com uma dor gigante no estômago por ter tomado água não tratada, e nem sua cura conseguia fazer a dor parar por completo. Porém, nessa hora o seu amigo aparece de novo e leva o camarada humano para uma fonte de água limpa, e por isso o Sato se sente muito grato. Apesar disso, o coelho fica tenso por algum motivo e sobe numa árvore para se proteger. Como ele não mostrava todo esse medo nem pelo Grand Grizzly, o Sato tentava imaginar que tipo de criatura poderia despertar esse pavor no animalzinho. Foi então que uma cobra gigante aparece rastejando pela mata, e o Sato quase fica sem ar tentando prender a respiração durante a passagem do monstro. Tempos depois, 4 dias tinham se passado desde que ele conheceu essa cobra, e o Sato ainda não tinha tido coragem de enfrentar o Grand Grizzly. Pelo contrário, quanto mais ele observava a família do urso, mais sentia seu coração se aquecendo. Entretanto, ele só poderia voltar depois de completar seu objetivo, então alguma coisa precisava ser feita. Por essa razão, ele resolve se preparar para derrotar o Grizzly no dia seguinte, mas chegado o momento, o coelho faz de tudo para impedir que o healer vá para caça. O Sato entende que o coelho só quer partir depois da chuva, então concorda em esperar até ela passar. Algum tempo depois, o sol se abre novamente e o Sato parte para um embate, dessa vez deixando claro que não quer saber do coelho, convencendo ele a não fazer isso, já que precisa concluir essa missão para voltar para casa. Sendo assim, ele vai até a moradia dos ursos, mas assim que chega, vê todos eles estirados no chão e sem vida, e o Sato sabe que a Rose vai acabar com ele por ter deixado sua presa ser abatida por outro agressor. Examinando os ferimentos da família Grizzly, o healer suspeita que a cobra gigante causou isso, e por diversão, ainda por cima, já que não comeu as presas. Durante essa análise, o filhote sobreviveu
sobrevivente dos Grizzly aparece do esconderijo onde estava dormindo, e seus parentes estão sem vida diante dos seus olhos. O sangue do Sato sobe com essa cena horrível, e ciente que não pode deixar todo o seu esforço até agora ser em vão, ele decide vingar os ursos. Enquanto isso, os amigos do Healer estão em busca dele, e ao chegar na casa do garoto, Tong conta que ele saiu para um treinamento numa floresta 10 dias atrás, e ainda não voltou. Inukami e Kazuki acham que esse treinamento é meio exagerado, mas tudo que os rapazes da casa podiam dizer é pedir para eles esperarem a Rose chegar, tendo em conta que é ela quem dá as cartas por ali. No caminho de volta para casa, Inukami comenta que o vice do conselho fica muito exaltado quando o assunto é sobre o Sato. Kazuki pergunta se ela não tá preocupada com essa história, mas a garota acredita muito na capacidade do Sato, além de ter fé que as decisões que a mestra Rose toma são sempre buscando o melhor do pupilo dela. Essa conversa afetou um pouco o rapaz, mas ele reconhece pra si que também acredita na força do amigo. Enquanto isso, o Sato tá se preparando para um duelo mortal contra a criatura peçonhenta. Ele se alimenta, afia uma lança de combate feita de madeira e alonga o corpo para atingir sua melhor forma. Feito isso, ele pede pro coelho guiar ele até o inimigo. Ao chegar lá, o coelhinho deve fugir para não acabar envolvido no problema. Depois de uma longa jornada, eles finalmente alcançam o monstro, que tá prestes a comer o último membro da família dos Grizzly. O Sato vê aquele tamanho todo e sente um pavor terrível, mas como é um aluno da professora Rose, sabe que nada nesse mundo pode ser mais assustador que isso, então avança no oponente. Durante a investida, a cobra tenta engolir o humano, mas assim que ele desvia, consegue furar o olho do animal com sua lança. A cobra chora sangue e dá uma pancada com seu rabo no garoto, que usa sua cura para amenizar o impacto. Mas isso não abala o protagonista, que agora tem a vantagem do ponto cego no lado direito do inimigo, então procura concentrar seus ataques por lá. Porém, a própria cobra atrai o alvo pro seu lado cego e consegue morder o braço dele. Apesar disso, o Sato estava segurando sua faca com essa mão, então não consegue usar sua cura para anestesiar o braço e forçar a entrada da lâmina no céu da boca da criatura. Apesar disso, o veneno da cobra já tinha se instaurado no corpo do protagonista, e sua visão começa a ficar turva diante daquele inimigo monstruoso. Entretanto, a dor no estômago que ele teve depois de beber água não tratada acabou sendo bastante útil para essa ocasião, uma vez que os procedimentos de cura para os dois casos são bem parecidos. Tudo que o Sato precisa fazer é direcionar sua cura de dentro para fora, ao invés do contrário. Então ele aplica esse método e volta pro combate ao se livrar do veneno. E quando a cobra ia acertar o garoto de novo com sua longa cauda, o filhote de Blue Grizzly segura o golpe e permite a passagem do humano. Então o Sato sobe na cabeça da inimiga e aplica um soco tão forte que atinge o crânio da cobra e faz ela cair. Ainda assim ela continuava viva, e o Sato usava sua lança recuperada para destroçar as partes que podia da criatura. Após vários ataques em seguida, a fera finalmente para de se debater. Exausto, porém vitorioso, Sato recebe o carinho do filhote de Blue Grizzly, assim que a vingança da família dele foi consumada. O Sato adoraria curar o urso naquele momento, mas dissipar seu veneno custou tanta mana que ele iria precisar de um tempo para se recuperar, já que não estava conseguindo nem se mexer direito. E foi nesse exato instante que a cobra gigante se levanta mais uma vez. Tomado pelo desespero, o Sato xinga sua professora de Ogra selvagem por ter colocado ele nessa enrascada. E enquanto o filhote de urso tenta tirar o garoto dali, a cobra dá o bote derradeiro para acabar de vez com a história. Mas antes dela abocanhar sua vítima, Rose surge massacrando a cabeça da fera e destruindo ela de uma vez por todas. Assustado e aliviado, o Sato pergunta o que sua mestra tá fazendo ali, e ela informa que seu animal de estimação, Kukuro, avisou ela do perigo, já que foi colocado para vigiar o aluno dela. Então o Sato lembra que o coelho apareceu ferido, mas Rose explica que Kukuro fingiu estar machucado só para ganhar a confiança do pupilo. Na verdade, Rose estava preparada para intervir a qualquer momento, se o pepino fosse muito grande. Depois disso, ela explica que essa cobra é uma das tantas criaturas criadas pelo Rei Demônio, e como Siglis não conseguiu derrotar todas elas na última invasão, provavelmente essa fera conseguiu fugir para a floresta. Quanto ao Grand Grizzly, Rose não imaginava que ele fosse ser morto dessa forma, levando em consideração que nenhuma tropa de elite inteira seria capaz de abater aquele urso. Sabendo disso, o Sato pergunta como diabos a professora imaginou que ele seria capaz de enfrentar um troço desses, e ela confessa que não esperava que ele vencesse a batalha, mas apenas ganhar experiência enfrentando uma criatura muito mais forte que ele. Além do mais, essa missão do Sato começou a ficar bastante interessante, então como ficou curiosa, Rose deixou as coisas rolarem. O Sato fica nervoso com esse desleixo da sua tutora, porque ele poderia muito bem ter morrido nessa batalha, e o filhote de Grizzly rouba as dores do garoto e rosna contra Rose. Ela comenta que o ursinho realmente criou um afeto por ele depois de tudo o que aconteceu, e quando o animal começa a brincar com o Sato, ela repara no quanto ela e o Sato são parecidos. Por essa razão, ela manda o Grizzly acompanhar o garoto e levar esse farrapo nas costas até em casa. Mas ao invés do urso carregar o Sato, ela levanta todo mundo com o braço, enquanto comenta que escutou o Sato chamando ela de Ogra selvagem, então já avisa que o moleque não vai dormir hoje. Mais tarde, Rose afirma que seu pupilo passou nesse teste com louvor, ou seja, ele
tem a qualificação para ficar ao lado dela no campo de batalha. E por mais que ele não tenha dominado o básico, ele já tem tudo o que precisa, como por exemplo um corpo capaz de suportar a dor, um ótimo preparo físico e um forte estado mental. Já os outros usuários de cura não estão no mesmo nível do Osato, ou seja, ele deveria se orgulhar por estar nesse patamar. Além disso, é bom ele manter essa pegada nos treinamentos, porque o exército demoníaco está prestes a atacar. Enquanto isso, Amila Vergred, o comandante do terceiro exército, pergunta para uma subordinada como estão as preparações para o ataque ao reino de Aulinger, e a mulher responde que as tropas estão preparadas para marchar quando a ordem for dada. Osato e Rose farão parte da vanguarda, responsáveis por curar os aliados feridos durante o conflito. O protagonista questiona os outros usuários de magia, como Tong e os outros rapazes, porque não entende o motivo de só ele e sua mestra irem para a linha de frente. Rose explica que existem outros 2 usuários de cura, só que eles têm funções diferentes no conflito, portanto realmente serão apenas mestres e aprendiz lidando com os batalhões. Mas independente de tudo, por mais que Rose confie no moleque a esse ponto, ela esclarece para ele que ainda é preciso solidificar a determinação dele. Enquanto isso, o Rei Demônio concede a liderança do ataque para Amira Vergred, alegando que não é necessário uma luta até a morte, mas como uma vez os inimigos escaparam, o soberano deseja que a líder seja bastante incisiva nesse ataque, e como em nenhum momento Amira titubeou, o rei elogia a postura séria da sua subordinada. Logo na saída da sala do trono, um demônio tira sarro da comandante, afirmando que ela estava nervosa perante o rei. Ela responde que o Doutor dos Monstros deveria focar mais no próprio trabalho, já que está com tanto tempo livre, mas ele não gosta de ser chamado por esse apelido, já que tem o lindo nome de Hiri Luke, segundo ele mesmo. Mas de toda forma ele afirma que o trabalho vai bem, já que acabou de inventar um novo protótipo de monstro criado por demônios, e logo chama a comandante para dar uma olhada. A criatura é altamente venenosa e possui um corpo gigante com garras afiadas. Ele chama esse projeto de protótipo 72 do monstro feito pelo demônio Baldinak, mas apesar da empolgação do Hiriluk, Amira lembra que o protótipo 71 tinha o mesmo nome, e que ele sumiu durante o último ataque a Aulinger. Hiriluk admite que seu último projeto foi por água abaixo, depois de ser ferido pelo grande guerreiro Siglis, mas ele tem certeza que esse protótipo de agora é bem mais forte. Amira espera bastante que sim, já que dessa vez eles terão problemas maiores que no último ataque, tendo em vista que Aulinger vai contar com os sequestradores, uma força tática focada em carregar os feridos para a retaguarda, antes do inimigo perceber, minimizando em peso as baixas em batalha. A líder desse esquadrão de cura é uma mulher que, além da gigante habilidade com cura direta, também possui um dano físico absurdo, se tornando um adversário muito difícil em batalha. Como essa curandeira tem um sério problema pessoal com o Rei Demônio, Amira pretende matar ela com suas próprias mãos, mas como ela vai estar no comando, Amira não vai poder marcar presença na linha de frente, então para isso ela terá o Mago Imortal das Trevas, o Cavaleiro Negro. No dia seguinte, o Sato levanta se sentindo nostálgico, se animando até com o conhecido ronco do Tong. Ele levanta da cama bem cedo e colhe algumas frutas para o seu mais novo urso de estimação. Atrás dele estava o coelho que enganou o Sato, Kokuro, e o protagonista faz questão de jogar isso na cara do pequeno animal, mas assim que ele lança aquela carinha fofa, estilo gato de botas, o Sato se derrete durante um tempo até conseguir recuperar sua razão. Nesse momento, Rose chega até o garoto assim que ouve ele chamando o urso de Blue Ring e pergunta se esse é o nome do novo amigo. O Sato responde que aproveitou que a raça dele é Blue Grizzly e juntou essas duas palavras, e parece muito orgulhoso do nome que produziu com essa mistura. De toda forma, Rose afirma que Blue Ring vai poder ficar por lá, mas foi catalogado como propriedade da coroa, ou seja, ele vai ter que trabalhar para isso. E logo em seguida, o urso coloca a mão na massa, mas não como o Sato estava imaginando, provavelmente. Rose usou Blue Ring de carga para fazer uma simulação de resgate em guerra. O Sato deve fingir que seu pet é um aliado ferido precisando de tratamento, e com isso, Rose manda seu pupilo correr com Blue Ring nas costas. De início, o Sato estava tranquilo com o peso e controlando sua passada para não desperdiçar fôlego, já que o bicho nas costas dele é pesado, mas Rose não alivia para o garoto, mandando ele acelerar cada vez mais, e que essa lentidão dele pode causar a morte de outros companheiros que já deveriam ter sido curados. Ainda por cima, a mestra colocou Tong e Mil para correr atrás dele no meio do caminho, como um obstáculo da simulação, dando ainda mais trabalho. Uma hora depois de fugir dos dois primeiros, Gomu surge debaixo da terra com uma espada de madeira, tentando acertar o Sato, mas o protagonista consegue se livrar dos golpes. Em seguida, Alec arremessa bexigas com um conteúdo extremamente fedido no curandeiro, e depois de 3 horas de correria na missão, Gerd tenta derrubar o Sato com vários troncos de madeira rolando morra abaixo. Uma hora depois, até Kuduru vira um obstáculo, e depois de pular o coelho, o Sato sente que não aguenta mais continuar, então deita no
chão exausto. Assim, Rose se aproxima e avalia que essa é a resistência física do healer nesse momento. Ela ensina que os humanos tendem a sentir cansaço por nervosismo, medo ou impaciência, e é por isso que o Sato fica sem força tão rápido. Por isso, ela recupera a mana do aluno e aconselha ele a fortalecer a mente para não ser deixado na mão pela falta de mana numa situação de guerra. Então ela manda o Sato voltar a correr em volta do castelo e da cidade, de novo com o Blue-ray no lombo. Logo ele recomeça seu treino com o amigo, e a população parece muito intrigada com o urso azul, já que essa é uma espécie incomum e muito temida pelos aventureiros da floresta, até que Blue-ray fica encantado com uma quintanda que vendia aquelas frutas que ele tanto amou pela manhã. Infelizmente, o Sato não tinha nenhum dinheiro para comprar uma pro pet, mas ele pergunta o nome do alimento para encontrar algum desses depois. A vendedora informa que essa fruta se chama Pathless, e que são uma especialidade do reino. Em seguida, o Sato pergunta o motivo de todo mundo estar tranquilo com ele, carregando uma fera dessas nas suas costas, e a senhora responde que a roupa que ele tá usando é um uniforme que identifica ele como sendo membro da equipe de resgate, então a população toda já tá ciente disso. E perto da feiura do resto da equipe, o Sato vira até um acalento pros olhos. Com isso, o Sato se despede e a velha dá um Pathless pro urso como um símbolo de amizade. Então a dupla fica muito grata e vai embora. E logo em seguida, uma garotinha chamada Mako chega perguntando se aquele rapaz é da equipe de resgate. A senhora confirma que sim, pergunta o motivo da curiosidade da jovem, mas ela responde que não é nada. O Sato e Blue-ray continuam seu treinamento, até que o garoto resolve visitar seus amigos, já que estava perto deles, porém não sabia se podia entrar no castelo carregando um urso azul enorme, então continua correndo só na expectativa. Nesse meio tempo, um homem avista a dupla e tenta alcançar ela na corrida, porém o Sato é rápido demais e deixa o jovem comendo poeira, até que ele cai no chão e o som chama a atenção do protagonista. Com isso, o Sato cura as feridas do rapaz, que informa que o seu nome é Orga Fleur, um dos healers da equipe de resgate do reino. Ele foi trazido junto com os outros grandes heróis, e desde então vem treinando incessantemente para desenvolver suas habilidades. E por falar nisso, o Orga fica impressionado com o fato do Sato estar tancando os treinamentos da Rose, já que era impossível para ele e para a irmã mais nova dele. Essa irmã tem 5 anos a menos que Orga, e os dois têm uma clínica na cidade para curar os enfermos da população, mas por esse motivo, o Sato estranha o fato de um simples machucado ter dado problema para esse healer nesse momento. Orga entende que o Sato pense dessa forma, mas explica que o real talento dele é curar os outros, e não a si próprio. Por isso que existem diferentes funções para os healers da equipe de resgate. Cada um possui um talento diferente e cada membro deve ser colocado no trabalho ao qual melhor se adapta. Então ele explica que sua irmã e ele sempre ficaram responsáveis pela retaguarda em tempos de conflito, enquanto Tong e o resto dos rapazes tinham como missão carregar os corpos dos feridos até os médicos. Porém, apesar de trabalhar longe do fronte, um dia Rose convidou Orga para assumir o lado dela na linha de frente. Nesse momento, o Sato se questiona se vai dar conta do recado, mas Orga responde que esse é um trabalho extremamente exaustivo, perigoso e importante, crucial para o destino de todos os combatentes e das nações envolvidas nesse conflito. Portanto, é lógico que a Rose só encarregaria essa função na vanguarda a alguém que ela confiasse plenamente. Em seguida, ele se despede, porque precisava voltar para a clínica, e por fim pede para o Sato não odiar a Rose, mesmo que ela seja difícil. Mas a esse ponto, o Sato já tá mais que acostumado com o jeito dela, e é sincero ao responder que não desgosta da sua mestra, apesar de confessar que não vai parar de reclamar dela por conta disso. Então a dupla finalmente vai embora, e nesse meio tempo chega a irmã do Orga, chamada de Ururu Fleur. Ela chega repreendendo o irmão por estar andando sozinho por aí, e que isso é perigoso. Orga responde que não chega a ser tão fraca assim, e depois revela que Ururu tá prestes a conhecer alguém bastante interessante. Algum tempo depois, o Sato chega nos portões do castelo e descobre que vai poder entrar com o Blue-ray, porque Rose se certificou que isso poderia acontecer. Essa informação do guarda faz o Sato perceber que sua mestra realmente tem muita influência nesse reino. Chegando no pátio, ele encontra seus amigos treinando com a espada, e Nukami fica doida pra conhecer o urso azul fofo que ele tá carregando. Os dois sentam juntos e o healer explica as dificuldades e aventuras épicas que enfrentou até conseguir fazer amizade com esse filhote de Blue Grizzly, mas a garota não tava prestando atenção em absolutamente nada, uma vez que a única vontade dela era passar a mão naquele bicho fofo. E como ela é uma heroína de Outlander, e Nukami tem certeza que os animais amam ela, mas assim que ela tenta encostar no urso, ele dá um tapa na mão dela. O Sato tenta justificar que Blue-ray é tímido, por isso a garota não deveria ficar frustrada de não conseguir fazer carinho nele, mas ela não admite a vergonha e afirma que só tava curtindo a almofada da patinha dele. Então o Sato recomenda que sua amiga tente chamar o animal pelo nome, e ela estende a mão de novo enquanto chama ele de Blue-ray, mas o urso tava com tanto sono que só conseguiu usar a mão da garota de chupeta. O Sato comenta
comenta que talvez Blue-rin esteja agindo assim porque o coração da Inukami esteja contaminado, mas assim que ele tenta fazer carinho no pet, ele faz a mesma coisa com a mão dele. Em seguida, Inukami aproveita para dizer que os treinamentos com a espada estão cada vez mais intensos e mostra sua mão cheia de calos de tanto empunhar essa arma. Vendo aquilo, o Sato cura a amiga, que fica um pouco envergonhada com o toque do Sato, então pergunta se o garoto veio ali para ver ela. Ele responde que sim, além de também querer conversar com o Kazuki. A garota fica um pouco frustrada pelo fato do amigo não ter entendido o teor da pergunta, mas diz que de toda forma Kazuki tá longe do reino, porque tá em uma missão com Siglis e os outros para ganhar experiência em combate. E nesses treinamentos as tensões costumam ser grandes, uma vez que o exército inimigo tá próximo de atacar a qualquer momento. Porém, apesar da preocupação generalizada, Siglis lembra que agora eles têm do lado deles o Ryusen Kazuki e a Inukami Suzune, grandes heróis que elevaram a moral das tropas a outros patamares desde que chegaram. Portanto, Linger vai vencer. E nesse instante, Hunger Wolvers cercam o grupo dos humanos e eles entram em formação de defesa. Enquanto isso, Inukami conta que também vai participar desse tipo de missão quando Kazuki voltar e que ela mal pode esperar por isso. Essa empolgação também anima o Sato, que gostaria muito de ver sua amiga em ação e tem certeza que ela realmente apreciaria cada momento dessas missões. Porém, essa fala do Sato acaba deixando a garota meio decepcionada, porque queria que o rapaz tivesse demonstrado mais preocupação com ela do que só essa animação diante das dificuldades. Mas o Sato explica que é claro que se preocupa, mas acha que a amiga pode passar por cima disso sem problemas. Depois disso, o Sato se despede e no caminho da volta, ele reflete sobre como as preparações para a guerra estão ficando cada vez mais intensas e ele está sentindo o impacto disso cada vez mais diretamente, já que até ele e seus amigos estão passando por simulações de guerra. Entretanto, apesar dos pesares, o Sato sente que nesse mundo ele realmente pode fazer a diferença, ao contrário do mundo anterior, onde ele não tinha esperanças de que um dia seria importante para alguém, ou que faria algo que realmente iria mudar o curso das coisas. Portanto, essa é a chance de mostrar seu valor, então ele promete que não vai deixar seus amigos caírem no campo de batalha. Algumas horas depois de um longo dia de treinamento, a dupla volta para casa e o Sato encontra sua mestra na varanda. Ela pergunta do treino de hoje e ele afirma estar se adaptando, e em seguida ele confessa que pensou várias vezes em desistir de ir para a linha de frente, porque às vezes sente medo, mas um sentimento que aflorou hoje nele mudou a forma dele enxergar as coisas, e agora se sente mais forte para enfrentar os inimigos. Afinal, por mais que ele não saiba lutar, cumprir sua determinação de curar um aliado é um objetivo tão importante quanto eliminar um inimigo, e sempre tendo em mente seus amigos. Ele sente que seu medo foi superado e agora é o momento de focar nessa guerra. Então Rose aperta o punho no peito do aluno, como uma forma de juramento tradicional dos curandeiros, e diz pro Sato nocautear os aliados que querem se sacrificar para curar eles antes de voltar ao combate, e salvar as vidas das pessoas que estão prestes a morrer. Esse é o trabalho de um healer. E foi nesse momento que o Sato se sentiu parte da equipe de resgate pela primeira vez. Enquanto isso, Rose olha para trás porque sabia que o resto da equipe estaria vendo esse momento pela janela. Já na manhã seguinte, Rose joga as coisas do Sato em cima dele, porque ela recebeu uma mensagem do rei dizendo que quer o Sato participando do treino da grande heroína Inukami Suzune. Então o protagonista e sua tutora colocam o pé na estrada e, como sempre, o Sato carrega seu amigo Blue-rin. Ele pergunta pra Rose o motivo de estar indo pro treinamento da Inukami e quer saber se é porque Siglis e Kazuki estão ocupados em outra missão. Ela explica que esse mesmo pedido foi feito pro treinamento do grande herói Kazuki, porém ela recusou porque o Sato tinha acabado de voltar da floresta. No entanto, o rei Alloyd fez outro pedido e Rose decidiu aceitar, já que o Sato foi definido como curador de emergência deles. De início, o healer deve cumprir seu papel por 3 dias e 3 noites. Chegando lá, Inukami fica feliz com a chegada do amigo e do seu querido urso azul, e ela pensa que o Sato trouxe Blue-rin para aproximar os dois. Porém, ele explica que na verdade o Grizzly ainda não se acostumou com mais ninguém além dele, então precisa carregar o animal para onde for. Inukami critica o tom de indiferença na resposta do camarada, mas deixa isso passar e logo apresenta outros 2 componentes do grupo que vão acompanhar esse treinamento: Haruku, o cavaleiro, e Korin, a maga. Os mais novos membros cumprimentam o curandeiro, e o Sato pergunta pro cavaleiro se eles já se conhecerem em algum lugar. Com isso, Haruko responde que de vez em quando trabalha como guarda do portão do castelo, fazendo o Sato se lembrar na hora. Mas antes da partida, Rose chama a atenção da grande heroína Suzune e avisa que a magia de cura do Sato não é onipotente. Embora venenos e ferimentos possam ser curados, não é impossível curar um combatente morto. Portanto, Inukami não deve superestimar o poder de cura e fazer o máximo para evitar situações de vida ou morte. Mas como ela treinou com Siglis, Rose supõe que a garota se saia bem na maioria dos casos.
casos. Assim, Inukami e Suzune aprova com a cabeça o conselho da professora de cura. Depois, Rose se vira pro seu pupilo e afirma que não tem nada a dizer pra ele. Ele não entende bem e pergunta por que ela disse isso. Então Rose se aproxima do garoto com sua pose desafiadora e pergunta se ele precisa de algum conselho, mas o Sato dá um sorriso e diz que não precisa. Por dentro, ele sabia que só ia levar um esporro como sempre. Após a partida da Rose, Inukami comenta que ela é bem forte. O Sato pergunta o que ela quis dizer com isso, mas a garota desconversa e sai andando. Enquanto isso, Kazuki tá de volta da sua última missão e logo continua a praticar com sua espada de madeira. A princesa Celia vê aquilo e fica preocupada com o cavaleiro, uma vez que deveria estar se recuperando de uma simulação de combate tão intensa. Porém, o jovem explica que teve uma noite inteira de descanso e tá muito bem. Por isso, a garota fica envergonhada e sai dali pedindo pra ele se cuidar. De volta ao grupo do Sato, Inukami tá comentando com ele que Kazuki voltou exausto do combate, porque derrotou muitos monstros nas planícies perto de uma floresta chamada Escuridão de Ellinger. E é pra lá que eles estão indo nesse momento. Ao escutar o nome do lugar, o Sato olha pro seu urso e lembra de quando Blue Rain perdeu toda a sua família por lá, e se pergunta se ainda assim ele sentiria nostalgia ao pisar naquela floresta de novo. E por falar no urso, Inukami se aproveita que ele tá dormindo e tenta fazer um carinho no animal indefeso, mas o Sato impede a garota, dando um tapa na mão dela a cada tentativa. Ela pergunta por que ele tá fazendo aquilo, e o Sato devolve a mesma pergunta, porque a garota decidiu agir feito louca do nada. Mas logo em seguida o próprio Blue Rain acorda, e o Sato fica aliviado do urso poder andar com os próprios pés, mas o bicho tava todo cambaleante. Por isso, Inukami vê uma ótima chance de oferecer seu lombo pra criatura, e por mais que o Sato não ache que seja uma boa ideia, o Grizzly preguiçoso não pensa duas vezes antes de subir nas costas da grande heroína. Ela sente o corpo fofinho dele e seu calor confortável, mas pra carregar aquele peso imenso são outros 500, e foi exatamente isso que fez a Inukami desabar com o Blue Rain em cima dela. Após isso, o Sato já teve que usar sua primeira magia de cura mesmo antes de qualquer combate. E por falar em luta, a maga Korin identifica várias criaturas um pouco à frente. Haruko toma a frente e manda todos ficarem atentos, e a voz alta do cavaleiro fez os bandidos perceberem que foram descobertos. A intenção deles era emboscar o grupo do reino depois de cercar eles, mas o plano não deu certo e eles resolveram aparecer. Vendo aqueles uniformes de cavaleiros reais, os ladrões crescem um olho pra cima da equipe do Sato, então pedem pra eles entregarem tudo de valor, porque estão em maior número. Apesar da situação ameaçadora, Inukami parece entusiasmada por estar vendo pela primeira vez bandidos de verdade, e logo em seguida Blue Rain dá as caras, e faz os assaltantes perderem a marra na hora, porque os Blue Grizzlies são conhecidos como feras violentas e poderosas. Entretanto, os malfeitores olham com mais atenção e notam que é só um filhote, e por isso decidem capturar o animal e vender a pele dele. Essa foi a gota d'água para Inukami, que lança um raio em um dos inimigos, deixando ele fora de combate. O Sato elogia a habilidade que a garota aprendeu e diz pra ela ir com tudo contra os bandidos, porque na pior das hipóteses, ele vai estar lá para curar quem se ferir, mas quem ataca primeiro são os ladrões, que aproveitam a distração para avançar todos juntos. Só que a grande heroína derruba todos com a mesma habilidade de choque, deixando de pé apenas o líder da facção, que é controlado por Haruko. Porém, os problemas continuam quando Korin identifica mais um sinal hostil se aproximando rapidamente, e eram Fallboars, enfurecidos, atravessando o caminho deles. Haruko se pergunta como isso é possível, já que esse tipo de criatura vive bem mais no fundo da floresta. Como foi pego desprevenido, o grupo não sabe ao certo como reagir, então os javalis conseguem se aproximar e atingir o Sato e Inukami, que são isolados a dezenas de metros pro alto. O Sato usa seu poder de cura para evitar o pior durante a queda, mas a situação se complica ainda mais quando os dois caem numa correnteza. A garota tá consciente, mas bastante debilitada, então o Sato tenta lidar com a situação enquanto segura sua amiga para ela não afundar. Olhando em volta, ele percebe que aquele é o mesmo lugar onde ele pulou quando estava fugindo da família de Grizzlies, então lembrou que logo na frente tinha uma outra cachoeira. Por essa razão, ele manda Inukami prender bastante a respiração, porque o tombo ia ser grande. Pouco tempo depois, era a hora da garota retribuir o favor e carregar o Sato até a margem, porque a queda parecia ter ferido o healer. Apesar disso, ele revela que só estava descansando no ombro dela depois de ter caído, então a cavaleira joga o cara no chão de volta. Em seguida, ele cura as feridas no rosto da parceira e, olhando em volta, fica surpreso por estar de volta ao mesmo lugar onde sua mestra mandou ele na sua primeira missão, e alerta Inukami que existem por ali várias criaturas bem mais fortes do que aqueles javalis selvagens. E analisando seus mantimentos, o Sato lamenta eles não terem comida nem para um dia sequer. Já a garota tá preocupada com o perigo dessa floresta, então questiona se não seria melhor eles irem embora dali logo, mas o Sato indica que o céu tá fechando e logo vai escurecer, então é mais jogo tentar arranjar um abrigo por ali mesmo, porque entrar na mata de novo pode ser muito arriscado nessas condições, então ele sugere que eles façam a mesma coisa que ele fez da última vez, que foi dormir no alto de alguma árvore, e Inukami conta que adoraria, mas que nunca deixaram ela
subir em uma, portanto ela não sabe como fazer. Com isso, o Sato se questiona se a garota veio de alguma daquelas famílias ricas que mimam seus filhos, mas de toda forma ele encontra uma caverna que poderia abrigar os dois pela noite, então ela não precisaria se arriscar numa subida. Em seguida, os dois trocam de roupa e Inokami usa uma estratégia brilhante de eletrocutar a água para matar os peixes e eles subirem para a superfície. Com a janta garantida, agora era só acender uma fogueira e fritar tudo, e isso também não era um problema para os poderes elétricos da grande heroína. Então ela taca fogo na lenha e o Sato chora de emoção por estar presenciando todos aqueles milagres. Logo os dois já estavam fritando os peixes no espeto, e o Sato estava de frente para a fogueira sem camisa. Inokami de vez em quando reparava no shape blindado do healer, mas tentava disfarçar ao máximo para não dar pinta. Nesse instante ela enxerga alguns olhos vermelhos na escuridão, entretanto eram só Venom Monkeys no seu habitat natural. O Sato sabe o nome desses animais porque leu em um livro uma vez, e apesar deles não serem violentos, o Sato alerta para Inokami que não encoste nos macacos porque são venenosos, mas ao invés disso a garota teme e vai atrás de um dos bichos, dizendo que envenenado estaria o coração dela se não fizesse um carinho numa dessas fofuras. O problema é que envenenado também ficou o resto do seu corpo, assim que o macaco morde o dedo da garota, causando um desmaio nela e deixando o Sato desesperado para socorrer. Enquanto isso, Kazuki é informado pelo rei que seus amigos estão desaparecidos, porque tiveram contato com um grupo inesperado de monstros, e Suzane e o Sato foram separados do restante do grupo. El Lloyd não tinha certeza se iria contar pro Kazuki, mas ele insistiu pro rei não esconder nada dos grandes heróis. Então o soberano avisa que um grupo de resgate está sendo preparado e vai partir pela manhã, mas Kazuki acha que isso pode ser tarde demais e se apressa para partir na frente. Porém, Rose tá no caminho dele e diz para ele se acalmar um pouco, porque o Sato é o subordinado dela, e garante que enquanto ele estiver em combate, Suzune ficará bem. E até o momento a dupla tá conseguindo se virar, apesar da Inokami achar que o Sato vê ela como uma espécie de ferramenta para acampamento, pela forma que ele se empolga com o que ela faz com seu choque. Então o healer se oferece para ficar de vigia enquanto a cavaleira dorme, mas ela insiste que o garoto durma primeiro, porque ele deve estar cansado depois de usar tanto suas magias de cura, e o Sato aceita a proposta. Pouco tempo depois, antes do curandeiro cair no sono, Inokami tá angustiada com o assunto e decide desabafar com seu amigo sobre isso. Ela pergunta como ele se sentiu ao cair nesse mundo, e se por acaso sente vontade de voltar. O Sato acha essa pergunta muito difícil, porque ele quer, mas ao mesmo tempo não quer. Já a Cavaleira Real esclarece que não pensa em retornar para o mundo original, e o Sato supõe que ela prefira esse ao velho. Assim, Inokami concorda e completa que quer deixar para trás seu antigo eu, e que não acha que tenha se apegado a nada que faça ela querer estar de volta. Portanto, pretende deixar para trás sua família e amigos para permanecer nesse lugar, porque sempre sonhou em se libertar das suas correntes. E nesse universo atual, ela se sente capaz de fazer tudo o que não poderia antes. A garota pensava que seu amigo iria recriminar ela por pensar dessa forma, mas ele confessa que sempre quis a mesma coisa. Quando chegou ali, o Sato só tentava não atrapalhar Inokami e Kazuki, mas com o passar do tempo, ele se firmou como membro da equipe de resgate, e percebeu que era uma peça-chave na proteção dos amigos e do reino como um todo. A garota concorda com essa percepção de ser útil, e a dupla promete dar o seu máximo para fortalecer seus laços com o mundo onde estão e ter uma vida por ali. Nisso, Inokami comenta que o amigo realmente ficou bastante forte desde que chegou, enquanto o Sato responde que ela ficou até mais humana, já que parecia inalcançável no mundo antigo. A garota não gosta desse comentário, mas logo afirma que tudo bem ele não ter conseguido estar perto antigamente, porque agora eles têm uma relação muito mais próxima, como ela gostaria. Essa fala deixa o Sato envergonhado, ao ponto de avisar que ia dormir sem mais nem menos. Inokami percebeu que ele ficou constrangido, mas no fundo parece que foi a intenção dela. Então ela agradece ao amigo pela conversa e deseja uma boa noite pra ele. Na manhã seguinte, o healer tá tentando voltar pelo caminho que lembra da sua última passagem pela escuridão de Ellinger, e os dois estão cientes que devem ser cautelosos com potenciais ameaças. E no mesmo momento, olhos vermelhos brilhavam no arbusto próximo, mas ao invés de um inimigo, era Blue Rain, que pula em cima do seu dono e lambe a cara dele com alegria. Atrás do urso tava Kuru, exausto da busca pelos companheiros perdidos. Um pouco depois, o cavaleiro explica que Blue Rain saiu correndo do nada em algum momento da procura, e no fim ele tinha encontrado o Sato ao sentir o cheiro do dono. Em seguida, Blue Rain fareja sua antiga casa, onde sua família foi morta por aquela cobra gigante. Porém, após um breve período de lamentação, o urso se volta para o Sato e ergue novamente sua postura. Com isso, Inokami interpreta que o Blue Grizzly decidiu passar a vida ao lado do seu novo amigo, o Sato, e com todos juntos, a equipe parte de volta pro castelo. E galera, vocês querem continuação desse anime? Se sim, então já comenta aqui embaixo e comenta também qual anime dessa temporada vocês gostariam de ver aqui no canal, beleza? Valeu galera, se cuidem!